Então, nós vamos iniciar nossa aula de ciências agora. Você vai precisar do seu livro de ciências. Abre lá na página 26, que hoje nós vamos ler a página 26 e a página 27 do livro de ciências. O tema da nossa aula é a importância do solo para os seres vivos, tá? Nós vamos continuar falando sobre o solo e hoje nós vamos ver como o solo é importante para todos os seres vivos, né? Você já teve a curiosidade de observar o solo de um jardim? Ou até mesmo de um local que não é necessariamente um jardim, mas é aquele que é cheio de plantas, a caqueira da mamãe, a gente às vezes observa e consegue perceber a presença de alguns animais bem pequenininhos, como as formigas, algumas joaninhas, uns tatuzinhos de quintal que eles parecem, que eles são bem pequenininhos, a gente consegue visualizar eles aqui, ó, nessa imagem, né, do livro. Então, isso quer dizer que o solo, ele tem diversos seres vivos presentes nele, né? Vamos fazer a leitura, iniciar, que a gente vai descobrir muita coisa legal na aula de hoje. Lê comigo, por favor, o primeiro parágrafo. O solo é um componente do ambiente muito importante para os diversos seres vivos. Por meio de suas raízes, as plantas se fixam no solo e absorvem dele água e sais minerais. Os animais se alimentam de plantas e os animais que se alimentam de outros animais também dependem do solo. Os animais que se alimentam de plantas e os animais que se alimentam de outros animais também dependem do solo. Então, veja a importância do solo para a vida tanto das plantas como de outros animais. Vamos para o próximo parágrafo? Deixa eu levantar um pouquinho aqui a página. Continuando a leitura. O solo também é o abrigo de diferentes tipos de organismos, desde micro-organismos até animais maiores. Micro-organismos são geralmente aqueles seres que são tão pequenininhos que a gente não consegue ver sem a ajuda de um aparelho chamado microscópio. Então, mas existem muitos deles presentes no solo que a gente não vê porque eles são tão pequenos que parecem até que são invisíveis. E até animais maiores. Quem são esses animais maiores? Como? Tô aqui, tá? A minhoca e o tatu. As minhocas se alimentam de restos de plantas e de animais do solo. Formigas e minhocas são excelentes construtoras de túneis que ajudam a tornar o solo arejado e fértil. Nessa imagem a gente consegue ver tanto o tatuzinho como a minhoca. Olha, tá vendo os túneizinhos, caminhos que as minhocas e as formigas fazem dentro do solo? Isso é bom para as plantações e também para os seres vivos, né? Porque o solo ele fica mais arejado, mais produtivo. Vamos continuar a nossa leitura. A importância do solo para os seres humanos, muito bem. Para os animais e para os outros seres vivos, a gente já viu que o solo é muito importante. Agora vamos ver para a gente. Os seres humanos utilizam o solo, por exemplo, para cultivar alimento, construir cidades, extrair materiais para fabricar objetos. A gente vê isso nessas três imagens. O cultivo aqui, que é a plantação, nesse caso é o cultivo de milho, está escrito aí na legenda da foto. Construção de moradias, nessa segunda imagem. E aqui, ó, produção de objetos, tô fazendo aí um jarro, né? Utilizando um solo argiloso. Página 27. Impacto das atividades humanas no solo.
O vento e a chuva podem alterar a estrutura das rochas e do solo. As atividades humanas, como a criação de animais e o cultivo de plantas e a construção de cidades, podem intensificar essas alterações, de modo que os grãos que formam o solo fiquem mais suscetíveis de ser arrastados pela água das enxurradas ou pelo vento. Esse deslocamento de porções do solo para outras áreas é chamado de erosão. Olha só, então quer dizer que chuva e vento, eles podem mudar ou alterar a estrutura das rochas e do solo. Aqui nós temos a primeira imagem que eu gostaria que você olhasse no teu livro, porque realmente aí na telinha a imagem está bem ruim. Mas você consegue ver algumas montanhas com crateras, buracos, né? E isso aí foi causado pela ação da chuva e do vento intenso. Mas além desses fenômenos naturais, as atividades humanas, como a criação de animais, o cultivo de plantas e a construção de cidade, acabam alterando também o solo. Esse solo pode se tornar muito compactado, muito duro, e aí não favorece o desenvolvimento das plantas. E também, quando a chuva cai, acaba escorrendo muito a água e levando boa parte do solo quando ele tem pouca vegetação. Essa ação de deslocamento de porção do solo, de pedaços que vão se perdendo, a gente chama de erosão. Erosão. E o que é a erosão? A erosão são os buracos que vão surgindo no solo, são pedaços do solo ou das rochas que vão se perdendo devido às chuvas, devido aos ventos, devido à ação humana, com plantação, cultivo, criação de animais, construções, não é isso? Tudo isso vai prejudicando o solo. As plantas formam uma barreira contra o vento e a chuva e as raízes sustentam as partículas do solo. A retirada da cobertura vegetal ou desmatamento deixa o solo mais exposto e vulnerável à erosão. O plantio de mudas em áreas desmatadas pode proteger o solo contra processos erosivos, assim todos os seres vivos que dependem direta ou indiretamente desse recurso para sobreviver são favorecidos. Nas cidades grandes, parte do solo é coberta por materiais impermeáveis, como o asfalto. Eles dificultam que a água penetre no solo. O destino inadequado do lixo também contamina o solo. Olha só, vamos dar uma paradinha aqui nessa leitura, já já a gente continua. Então, qual seria a proteção do solo? A vegetação, as plantas, né, de origem natural. Desmatar é retirar a cobertura vegetal. Isso deixa o solo desprotegido, exposto, então vai haver erosão. E o que é mesmo erosão? São os buracos que vão surgindo nas rochas e no solo, tá? Outra coisa que prejudica muito, que a gente viu aqui, é o lixo. A construção das cidades, né, que deixou aí o asfalto, cobre tudo lá, tudo encimentado, tudo asfaltado, dificulta que a água entre no solo. E o solo precisa também de água. E o lixo, ele contamina o solo. Nas zonas rurais tem outro problema, que é o que nós vamos ler agora. Nas zonas rurais, a aplicação de agrotóxico em plantações pode poluir o solo e a água. Nos pastos pode haver compactação do solo por conta do pisoteio de bois e vacas. Agrotóxicos são produtos que são utilizados para matar alguns bichinhos que às vezes aparecem nas plantações. E esses bichinhos, eles prejudicam a plantação. O cultivo de milho, por exemplo, que a gente viu lá na imagem da outra página. Vamos dar uma olhadinha. Então, para que algumas pragas, que é chamado pragas, né, besouros, não prejudiquem a plantação, eles usam os agrotóxicos. E, popularmente falando, agrotóxico
é um veneno para matar esses pequenos insetos. Isso polui o solo, polui as águas. Mas como assim, professora? Polui o solo ou polui a água? Os dois. Por quê? À medida que você vai colocando o agrotóxico, ele vai ficando ali na terra, no solo. E quando vier uma chuva, a chuva vai misturando esse agrotóxico no solo. E quando está bem forte a chuva, ela vai levando o agrotóxico e ele vai parar onde? Ele vai parar nos rios, ele vai parar nos mananciais de água e assim por diante. Eu gostaria que você escrevesse no seu caderno de ciências essa perguntinha aí, ó, da primeira questão e da única que a gente vai escrever hoje. Que importância o solo tem na sua vida? E fazer um desenho bem legal falando sobre a proteção, como é que o que a gente pode fazer para proteger o solo, tá bom? Então, nós vimos como o solo é importante para a sobrevivência dos seres vivos e dos seres humanos também, e que muitas atitudes humanas têm prejudicado o solo, têm poluído o solo, tá bom? Aqui nós temos aí praticamente um resumo, então, o lixo. O que a gente pode fazer para evitar a poluição do solo por conta do lixo? É fazer a separação do lixo, é evitar jogar e acumular lixos de forma desorganizada. Então, a ação do homem ela prejudica muito. O uso dos agrotóxicos, dos fertilizantes, a retirada da vegetação que deixa o solo desprotegido. Olha só essas imagens. Aqui, ó, acumulou todo o lixo da cidade e despejou, né, esse lixo aí nessa região, nesse solo, e aos poucos o lixo ele foi se aproximando dos rios também. Olha a cara dos peixinhos, gente. Eles tiveram que sair dali, né? Essa imagem, na verdade, é como se fosse uma brincadeira, mas o que acontece na vida real é que os peixes morrem. As árvores morrem porque todo esse lixo ele vai juntando um líquido chamado chorume que prejudica o solo, que apodrece mesmo o solo e aí ele fica sem nenhuma utilidade. A gente pode ver isso nessas imagens, olha aqui, bastante lixo, né? Bastante poluição do solo. Olha aí também essa imagem. Muito lixo, muito plástico, e esses materiais eles passam muito tempo para se degradar e se desconstituir, desaparecer do meio ambiente. No último dia 5 de junho foi o dia do meio ambiente. E uma das formas da gente cuidar do meio ambiente é a gente ter cuidado com a questão do lixo, né? Acha uma besteira jogar só um papelzinho de bala que eu vou jogar aqui no chão? Além de ser uma falta de educação, a gente está destruindo a nossa casa. Então tenham cuidado, né, com o que vocês jogam no chão, usem o lixeiro. Se possível, peçam para os adultos fazer a separação do lixo. Como é que a gente pode fazer essa separação? Da forma mais básica é separar aquele lixo seco, né? Isso é bem possível. Papel, plástico, tudo numa bolsinha. E o lixo úmido, que é aquele lixo molhado, que é o que não tem como a gente aproveitar, para que quando as pessoas cheguem possam recolher os catadores de lixo, esse lixo separado e reutilizar nas grandes cooperativas, tá? Então tenham cuidado com a questão do lixo, porque esse é um grande fator de poluição do solo. A gente que não trabalha com agrotóxico não tem como evitar essa questão do agrotóxico, é mais para os plantadores rurais, né? Mas nós podemos sim ter consciência para não poluir as ruas, porque esse lixo vai parar em algum lugar e com certeza, além de poluir os solos, vai poluir também os rios. E não jogar o papel, né, em qualquer canto, a gente usar o lixeiro, mostrar que somos, além de pessoas muito educadas, que estamos preocupados com o nosso planeta, tá bom? Então, vou ficar aqui aguardando, porque eu gostaria que você, além de responder a questão 1, você copia lá no seu caderno, atividade de ciências, escreve por que o solo é importante na sua vida,
e o que a gente pode fazer para proteger o solo. Você pode escrever e você pode desenhar, tá bom? Vou ficar aguardando aqui a resposta da tua atividade. Uma ótima aula para todos!